9, aplicativo Bandplay no seu celular e no YouTube com imagens. O canal é o Band RS. Aqui é a notícia na velocidade em que ela acontece. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. A gente veio ouvindo as ONGs que trabalham com essas comunidades, que agora foram alvo dessa grande ação policial, com mais de uma centena de mortos. Os corpos estão sendo identificados, né? E tem todo um trabalho com as famílias, com essas comunidades que vem sendo feito pelas ONGs, né? E a gente vai conversar com a CUFA, Central Única das Favelas, que é parceira de longa data do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Está em linha conosco o presidente da CUFA Global, Marcos Vinícius Ataíde. Ataíde, boa tarde, obrigado pela atenção e seu tempo aí. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui nesse momento tão delicado para as pessoas do Rio de Janeiro. Pois é, é um problema que não nasceu ontem, vocês têm um trabalho de longo prazo nessas comunidades. Como é que é atuar nesse momento, depois de tantas mortes, de tanto enfrentamento? A gente, coincidentemente, a nossa maior base hoje no Rio de Janeiro fica no Complexo da Penha, uma base com 3 andares, um campo de futebol, uma quadra multiesportiva e uma piscina muito grande onde a gente faz atividades diárias com crianças, adultos e idosos, todas as faixas etárias. E nesse momento a gente está com as atividades paradas justamente para que a gente possa fazer um atendimento dessas famílias que foram afetadas, dessas mães, desses pais, desses familiares que foram afetados nesse momento. Uhum. Bom, o impacto psicológico para os jovens dessas comunidades deve ser muito grande, né? Claro, né? A gente tem um choque muito grande, porque quando a gente tem esse tipo de ação, a gente sabe que como se fosse um cenário de guerra. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma imagem, seja aquelas não muito explícitas, mas que já são suficientes para mostrar, seja a fumaça, seja os tiros passando dentro da comunidade, dentro da favela. Então, esse é um momento de guerra, esse é um cenário de guerra, e isso afeta muito tanto os jovens, as crianças e também os adultos, porque é um cenário que ninguém gosta de ver no dia a dia, mas que infelizmente as favelas corriqueiramente passam por isso. Uhum. Depois de uma operação dessas, o trabalho de vocês, no caso, é de acolhimento, mas a segurança fica maior na comunidade? Tem algum reflexo direto nisso? Na verdade, o nosso trabalho nesse momento, a gente faz uma pausa para a gente poder fazer esse atendimento das famílias, mas logo em breve a gente volta à nossa atividade normal, porque no final das contas a gente precisa continuar trazendo essa esperança, continuar fazendo a formação desses jovens, porque na nossa concepção é isso que pode mudar essa realidade que a gente enfrenta hoje no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então esse tipo de atividade, apesar da gente poder, isso não é uma certeza, mas poder passar por um momento mais restritivo dentro da favela, as atividades vão continuar funcionando normalmente. Uhum. Vocês têm algum apoio do Estado? Como é que é esse trabalho no dia a dia? Essa é uma pergunta importante, porque quando a gente fala dessas ações policiais, quando a gente fala desses movimentos que o Estado faz, a gente fala de uma perspectiva sempre de violência, mas o que o Estado está fazendo para a gente conseguir combater isso por uma outra perspectiva? Eu cheguei hoje da Itália porque eu estava representando a CUFA numa premiação da ONU, que era na categoria Resiliência, para as organizações que mais contribuíram para a humanidade avançar nos seus objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente ganha esse prêmio praticamente no mesmo momento onde a gente tem essa tragédia no Rio de Janeiro, e fica uma reflexão muito importante, porque o governo do estado nunca apoiou nenhuma dessas nossas atividades que a gente faz há tanto tempo no Complexo da Penha. Então, como que a gente pode agora parar de olhar apenas por uma perspectiva de violência, que a gente sabe que infelizmente tem que existir, mas como que a gente também pode trabalhar os outros aspectos sociais, a partir da educação, a partir da formação, a partir do empreendedorismo? Eu acho que esse é um lado que o Estado precisa começar a olhar como aliado para aquilo que ele está fazendo. Isso é fundamental. Agora, vocês fazem um trabalho diário que busca justamente captar a atenção dos jovens, captar a atenção daqueles que estão sob o abrigo de vocês, tentando vencer uma luta contra a criminalidade, né? Vocês sentem que estão vencendo isso ou sentem que estão enxugando gelo? Eu acho que a gente está conseguindo sim trazer uma resposta, né? Porque amanhã, por exemplo, é a grande final da Taça das Favelas, a edição nacional, onde a gente tem
diversas favelas do Rio sendo representadas nessa final, onde o Rio de Janeiro é finalista junto com o São Paulo na categoria masculina, no feminino Minas Gerais contra a Paraíba. Então a gente vê que esses projetos estão levando a um avanço. A gente vê jovens como o Patrick de Paula, que saiu de dentro de uma favela, Santa Marta, no Rio de Janeiro, e depois se tornou a maior contratação da história do Botafogo naquele momento, já foi 2 vezes campeão da Libertadores. A gente tem projetos como a Expo Favela, que está dando luz a tanto empreendedores que surgem nas favelas de todos os estados do Brasil. Então a gente consegue ver esse avanço, mas esse avanço, esse trabalho não pode ficar apenas dependendo de organizações sociais como a CUF e como tantas outras que também trabalham. O Estado precisa ser um aliado. Uhum. Vocês conseguem captar hoje algum recurso internacional ou que venha de fora do país? Hoje a gente tem diversos parceiros, tanto nacionais quanto internacionais. Isso hoje já é uma realidade, mas a grande parte dos nossos parceiros são ainda nacionais. Agora, vocês trabalham em áreas muito sensíveis, né? Onde a população, os jovens e outros, independente de idade, vocês trabalham entre o medo da polícia e o medo do tráfico. Como é que é fazer esse trabalho, trabalhar esse jovem aí? Eu acho que o prêmio que a gente ganhou, que é na categoria resiliência, ele fala um pouco sobre isso, porque resiliência é a gente resistir a essas pressões que devem vir de todos os lados, como você falou, mas principalmente como que a gente traz uma luz no fim do túnel para que essa pessoa continue tendo esperança para alcançar um futuro melhor. Hoje a gente tem dentro do próprio Complexo da Penha, que foi um dos focos dessa última operação policial, a gente tem formação em parceria com a Tardezinho, projeto do Tiaguinho, a gente tem uma escola de música para formar jovens no samba, no pagode, sair tocando instrumento entre os 10 aos 18 anos de idade, ele pode ficar ali com a gente tem capacitação no inglês, o jovem pode sair falando inglês, a gente tem área de esporte, a gente faz balé. Então a gente tem uma série de atividades que a gente pode trazer o jovem para uma nova perspectiva, onde ele não precisa apenas ver o tráfico como uma solução, não. Ele pode sim também ver um outro tipo de mercado de trabalho ou algum dos nichos que possa atendê-lo. Então, quando a gente fala de resiliência, quando a gente fala do trabalho que a gente faz na CUFA, a gente sabe dos problemas, tanto que a gente está na linha de frente, a gente esteve na linha de frente contra a pandemia, a gente esteve na linha de frente contra diversas tragédias que aconteceram, mas o nosso foco é sempre olhar para frente em como a gente pode formar essa nova geração para um futuro melhor. Vocês pretendem ampliar essas estruturas que tem na Penha e em outras comunidades do Rio de Janeiro? Sim, hoje a gente já está presente em algumas favelas do Rio de Janeiro e também ao redor do Brasil todo. A gente hoje está em mais de 60 países. Nosso objetivo é sempre ampliar essas áreas, essas estruturas, para que a gente possa atender mais pessoas. Mas é como você perguntou no início, onde que está essa nossa atividade, onde que está o financiamento também do Estado? Claro, hoje a gente tem parceiros, hoje a gente tem condições de financiar, porque a gente está falando de prédios que hoje tem 3 andares, tem piscina, a gente precisa pagar a alimentação dessas crianças, a gente precisa pagar a manutenção desse prédio, pagar os próprios professores, que muitas vezes fazem voluntariamente esse trabalho. Então, como que o Estado pode se aproximar, acreditar nesse trabalho e fazer com que isso possa crescer? Eu acho que esse é um papel fundamental que tem que vir também do poder público. Vocês, obviamente, já tentaram contato com o Estado, né? Onde é que tu acha que esbarra isso? Eu acho que às vezes vem muito da falta de interesse ou a falta de percepção da importância do trabalho que é feito. Eu acho que talvez o Estado ele ainda não reconheça o poder que as organizações sociais, não somente a CUFA, mas como todas as outras têm, esse poder de trazer um impacto de fato na base, esse poder de mobilização transformador, né? da vida das pessoas. Isso, exatamente, essa transformação. Para fazer qualquer tipo de ação dentro de uma comunidade dessas, vocês têm que entrar em contato com as facções? Como é que funciona isso? Seja milícia, seja Comando Vermelho, ou o que seja? A verdade é que hoje a gente está em favelas de diferentes facções, a gente faz trabalho presencial dentro de várias favelas. E só uma coisa que é importante ficar claro, durante a pandemia a CUFA mobilizou
mais de 1 bilhão em doações, seja de Nossa. transferência de renda direta, Uhum. seja de doação de cesta básica, de produtos de higiene, roupa. Durante as enchentes do Rio Grande do Sul, no ano passado, a gente esteve presente na linha Sim. de frente, fazendo doação em canoa. Agora a gente acabou de fazer um hospital no território do território indígena dos Yanomamis, lá em Roraima. A gente acabou Uhum. de lançar um hospital no mês passado. Então, todo esse trabalho é reflexo de um processo que a gente está fazendo dentro das comunidades. Então, não é nem inteligente da parte de nenhuma das facções, nenhum dessas forças armadas paralelas que a gente tem dentro do Estado, mas também de todos os outros estados, impedir que esse trabalho seja feito, porque não faz sentido que isso seja impedido para os moradores, porque de fato traz o bem para as favelas, traz o bem para as comunidades. Então hoje a gente tem esse acesso fácil porque nós somos reconhecidos como uma instituição que está lá para fazer o bem, sem estar olhando para partido político, sem estar defendendo nenhum tipo de facção, nem o próprio Estado. A gente está defendendo o direito dos moradores da sua vida e do seu progresso. Quando tu está aí dentro da comunidade, exercendo o teu papel de coordenação com teus colaboradores, com aqueles que são solidários, tu te sente seguro? Sim, me sinto seguro. Uhum. Então, tem um certo habeas corpus, vamos dizer assim, para o trabalho de vocês. Sim, é como eu falei, a gente faz um trabalho que hoje já impacta muitas pessoas, então só o fato da gente entrar com uma camisa da CUFA já é como se fosse Um um colete, fator de né? segurança, é um colete de que nós somos pessoas que estão lá para trazer o bem para a população. O trabalho de vocês hoje é referência no mundo. Tu acabou de voltar da Itália, ganhou esse prêmio global no quesito resiliência. O que representa cada prêmio desses que vocês recebem? Eu acho que mostra que a gente está no caminho certo para a direção de um mundo com menos pobreza, para a direção de um mundo com menos desigualdade. Eu acho que o objetivo da CUFA, de todos os projetos que a gente faz, é justamente esse. Como que a gente pode trabalhar para viver no mundo? Como a gente pode trabalhar para viver num Brasil onde a pessoa que ela nasce na favela, ela não tem o seu destino já escrito só por onde ela nasceu? Como que a gente pode trazer as oportunidades para dentro das favelas, das periferias, das comunidades indígenas e quilombolas? Eu acho que o foco do nosso trabalho é esse. E quando a gente recebe esse tipo de prêmio, esse tipo de reconhecimento, mostra que a gente está seguindo na direção certa. Uhum. Depois de uma grande operação como essa que aconteceu, com danos colaterais que acabaram acontecendo, né? Civis morrendo e policiais, militares e civis também perdendo a vida. Muda alguma coisa na comunidade? Porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Como você falou, não é a primeira vez que acontece, claro, dessa vez aconteceu com um nível de letalidade muito Uhum. maior do que as últimas vezes, talvez hoje se diz que essa foi a mais letal de toda a Sim, história, então sim. a gente talvez não consiga nem ainda mensurar quais serão os reflexos nos próximos dias, mas a princípio, a gente tem um cenário onde isso já é uma condição corriqueira. A gente já sabe que essa violência, que não é uma novidade, já acontece na favela há muitos anos e não tem gerado um efeito prático numa solução do grande problema da criminalidade. Isso nunca gerou um efeito prático de uma mudança ou de uma melhora. Então, acho que o trabalho do Estado não pode ser apenas entrar, criar violência, que a gente não criar, né, mas combater violência com mais violência Uhum. e no dia seguinte sair da favela, não manter um trabalho corrente ali que possa fazer uma solução. Eu quero só lembrar a você, claro, mas a todos Claro. os telespectadores, na criação das UPPs Uhum. no Rio de Janeiro, as pesquisas mostravam que pelo menos mais de 70% dos moradores das favelas apoiavam a criação das UPPs, ou seja, o povo das favelas, os moradores, eles apoiam a presença da polícia, eles apoiam, eles não estão ali para defender os criminosos, assim como nenhuma das instituições sociais que estão lá trabalhando, mas a gente sabe, a gente entende que precisa ser feito um trabalho
que não seja apenas uma violência policial de um dia e que não seja acompanhada de mais nada. Correto. As UPPs estavam certas. O problema é que o Estado não subiu com os serviços, né? Seja de educação, saúde, empreendedorismo e outros auxílios mais, né? Foi apenas as UPPs que acabaram se esgotando. Marcos Vinícius Ataíde, presidente da CUFA Global, parabéns pela premiação, pelo trabalho que vocês fazem aí de resiliência e apoio e resgate dessa juventude toda. Até um próximo contato e bom trabalho aí. Obrigado por essa oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, mas também de trazer um pouco de luz a essa situação delicada que a gente está passando no Rio de Janeiro. Forte abraço aí, nossa solidariedade aqui, tá? 15 horas 18 minutos, o Marcos Vinícius Ataíde, presidente da CUFA Global, a CUFA que acabou de receber um prêmio em nível global de resiliência e trabalho, está presente em praticamente todas as favelas de capitais, mas sobretudo tem essa estrutura grande no Complexo da Penha, de acolhimento, de atendimento, de resgate de jovens, né? Para mostrar o outro lado também, que a comunidade é uma comunidade de quem trabalha, né? Embora tenha ali o domínio de uma facção, 90% de quem está ali trabalha, tem profissão, né? E acaba virando dano colateral também, né?